Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. E você também pode assistir no site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br, e nas páginas das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da televisão Santa Maria e do programa Lígia Marques. Este programa é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo, mas ainda não vou dizer o nome dele. Vou fazer uma citação para apresentá-lo. Eu gostaria de fazer uma citação de Colmar Duarte. Nem todos são poetas, pintores ou músicos. Nem todos fazem poesia, nem todos compõem música, nem todos pintam telas. Mas conseguem vibrar na frequência do autor quando leem quem escreve, escutam quem toca ou admiram uma tela de quem pinta. Pois existe uma linguagem da alma, indiferente a credos, a tempos, a nacionalidades. Essa linguagem que este convidado que eu trago hoje para vocês usa essa linguagem para transmitir em sua poesia a um tempo, a sonoridade e os matizes que imprimem cadência e colorido a seus textos, e o conteúdo profundo do sentimento que identifica o homem em qualquer lugar do planeta. Apresento a vocês Moisés Silveira de Menezes. Bem-vindo ao programa, Moisés. Boa tarde, Lígia. É uma satisfação imensa estar aqui no teu programa e lembrar de uma citação do Colmar Duarte, que é um dos meus mestres, né, que me acompanha. Ele está com 80 e poucos anos lá na Uruguaiana. É um dos grandes nomes da poesia do Rio Grande do Sul, romancista, contista, é um ser humano fantástico. E raras vezes a gente consegue conviver com o mestre com essa naturalidade, com essa felicidade que eu tive de conviver com alguns deles, e tu acabaste de citar aí, que é o Colmar Pereira Duarte, lá da Uruguaiana. Fico feliz, eu gostei muito do que ele escreveu, e é realmente, a poesia nos leva a essas profundidades, e vocês vão ver muitas coisas lindas hoje no programa. Moisés, você nasceu em Lavras do Sul, passou a infância e a adolescência entre os municípios de Tupã-Ciretã, São Pedro do Sul e Quevedos, onde tem suas raízes afetivas, suas referências de inspiração. Mostre para o nosso público exemplos desta inspiração na sua obra, onde você escreve, se tem um lugar onde você escreve, se tem um lugar especial que tu produz, né, que tu para escrever, em qual momento, se tem dia, hora, como é que é essa vida de um poeta, no caso a tua vida? Eu sempre tive um canto, né, onde eu escrevo, onde eu leio, onde eu faço quase tudo ali, né? É uma mesa comum, né? Atrás tem
atrás tem uma biblioteca, alguns livros, né? E eu escrevo a caneta, à mão primeiro, vou trazendo alguns rascunhos à mão. Depois que esse rascunho tem uma certa profundidade, tem um certo conteúdo e um esqueleto mais ou menos que pare em pé na folha, eu trago para o computador e aí vou trabalhando ele alguns dias até que chega num formato que eu me sinta satisfeito com ele. Né? Que legal. E a inspiração é uma questão de lugares, eu trago da minha infância rural, né? Dos campos, onde eu me criei, assim. Então, muita figura vem de lá. E até em alguns poemas que eu trago alguns nomes próprios, com nome, sobrenome, essas pessoas fazem parte da minha ancestralidade. Sim. E como eu estudei essa ancestralidade, como eu estudei, é uma outra coisa que eu me dedico, que é a genealogia. Eu praticamente conheço a minha família, da onde eu venho. Eu acho que quando o filósofo diz de onde nós viemos, é isso aí que nós temos que buscar. É quem sou eu. Não estou aqui solto no mundo, sim, né? Eu tenho uma ancestralidade. E essa ancestralidade, para mim, ela é muito importante. E alguns deles estão com os nomes. Que legal. Nos poemas, nas músicas. Lavras do Sul, se não me engano, é terra também de outros artistas, né? Lavras do Sul tem muita gente ligada à arte por lá. É uma cidade cheia de encantos, né? Tem a história Terra do Ouro, ouro de aluvião, dos riachos, do Rio Camaquã. É uma cidade muito bonita, tem uma feira do livro típica de cidades pequenas, que mexe bastante com a cidade. Tem uma arquitetura ainda preservada de prédios antigos, é um lugar muito bonito. Embora eu tenha vivido muito pouco tempo em Lavras, eu tenho muito carinho, porque eles também têm muito carinho por mim. Sim. Né? Vamos falar sobre algumas obras da tua trajetória literária. Por exemplo, em 1985, Tapera da Ilusão, que mostrou ao mundo seu amor e respeito pela terra gaúcha e sua gente. Comente sobre o ato de criação e intenções com esta obra. Em que momento da sua vida você estava? Na realidade, tem um momento da vida que a gente tem duas pressas. É de produzir alguma coisa, né? Uma premência de produzir, quem gosta de escrever. E eu era muito jovem nessa época, mas eu já tinha a convivência com outro dos meus grandes mestres, que é o José Hilário Retamoso. E aí o Retamoso fez o prefácio desse livro, era um livro iniciático, né? De iniciar e de mostrar alguma coisa, foi lançado em Porto Alegre, e era uma produção mais ufânica, mais... de um amor mais cego pelo Rio Grande do Sul, mais acendrado, mais épico até de certa forma, né? Mas marca um início, né? Marca um início e é interessante, é o ponto de partida, né? Para uma caminhada que já faz bastante tempo, uma caminhada mais longa. Que legal. E tu foi patrono também da Feira do Livro de Tupaciretã em 2010, e da Feira do Livro de Lavras do Sul, em 2018. Tu é graduado em Letras e possui pós-graduação em História. Essa coisa é bem bacana, porque tu traz também esse conhecimento nos teus trabalhos, né? Esses trabalhos editados em 2011, Tupaciretã, Face Missioneira, e 2012, que você publicou a obra Tupaciretã. Fale um pouco para nós dessas experiências, desses trabalhos, né? Esses dois trabalhos estão ligados a projetos da própria cidade, né? Havia uma administração que queria alguma coisa sobre a história da cidade, embora já tivesse outras obras tratando do assunto. E eu digo, olha, se for para escrever uma história de índio, eu escrevo. Mas eu não quero chegar no homem branco, eu não quero falar de administrações, eu quero ver esse vínculo da cidade, essa face missioneira que a cidade de Tupanciretã tem. É uma das pouquíssimas cidades que tem um nome indígena, que tem um nome missioneiro, e é que tem um nome mais bonito, sem sombra de dúvidas, né? Um lugar que
que se chama Terra da Mãe de Deus, não precisa dizer mais nada de quanto é bonito esse nome, né? De quanto ele é expressivo. E isso me colocou numa investigação sobre missões, sobre a nossa história das missões, um trabalho que levou 2 anos e que me dá muita alegria. O Tempo de Inconfidência já é um trabalho sobre a oralidade da cidade, um trabalho mais humorístico, assim, sobre do caos, das histórias que o povo conta. E realmente as histórias foram contadas por pessoas da cidade. E a mim só coube o trabalho de sintetizá-las, né, de colocá-las num livro. Tu não chegou a morar em Tupanciretã? Não, eu morei. É a cidade onde realmente eu morei muito tempo. Depois de Lavras do Sul, tu foi morar eu nasci em 54 e em 57 eu já estava em Tupanciretã. Bem rápido. E só saí em 71 para ir para Porto Alegre estudar, né? Então, o lugar que eu vivi mais tempo, onde eu tenho mais identidade, é com Tupã. E esses municípios limítrofes ali, Quevedos, São Pedro do Sul, que é de onde veio o pai e a mãe. Sim. Né? E os avós. Então, Letras e História tu estudou em Porto Alegre? Não, eu estudei em vários lugares. Vários? Na realidade, inclusive Santa Maria. Eu andei por 3 universidades em função das transferências, né, em razão do trabalho. E aí, então Tupanciretã tem essa identidade muito forte, eu tenho essa identidade muito forte com Tupanciretã, porque praticamente a infância e a adolescência toda se passa lá em Tupanciretã. Né? Porque, na verdade, eu não coloquei aqui no meu roteiro, porque a obra dele é tão linda e extensa, tu é coronel da Brigada Militar, tu trabalha ainda ou já é aposentado? Não, eu sou aposentado. Tu foi trabalhando com a Brigada, foi conquistando... Andando e escrevendo nas horas de folga. É verdade, porque eles se mudam, né, para vários lugares. E ainda tem um trabalho sobre Tupanciretã, andando, já quase pronto, que chama-se Tupanciretã Tempo de Guerra. Porque a cidade foi palco de muitas circunstâncias bélicas, desde os confrontos guaranis com os espanhóis. Alguns confrontos muito importantes desse tempo ocorreram lá no território da antiga Tupanciretã, né? Até o mais moderno, que foi o ataque da coluna Prestes em Tupanciretã, em 1924. Eu costumo, inclusive, brincar com as pessoas, digo, olha, o Prestes saiu fugindo do Brasil lá fora depois que ele tentou tomar Tupanciretã. Ele foi derrotado em Tupanciretã e de lá ele saiu porteira fora, né, pelo país. Vamos ver aqui, entre tantas obras singulares que você produziu e produz, estão Peregrinas Inquietudes, em 2015, História de Jari, em 2015 também, São Pedro do Sul, Perfis Biográficos 1 e 2, em 2017 e 2019. O que as torna tão relevante e qual sua intenção com essas publicações? Esse livro de Jari ele é interessante porque é um livro que partiu lá da comunidade da educação, na época da secretária de Educação de Jari, a professora Neuza Mattioni. Eu apenas organizei esse livro e contribuí com um capítulo histórico do livro ali, da parte mais antiga. E essa micro-história regional que a gente não tem quase fonte de consulta, isso é um outro olhar que eu tenho para essas coisas. Né? É verdade. E os livros de São Pedro, Perfis Biográficos, surgiu do nosso grupo lá da Casa do Poeta de São Pedro do Sul, de nós contarmos a história da cidade a partir de pessoas e a partir de alguns acontecimentos, a partir de algumas entidades, né? Se tu passa por um colégio lá, o colégio professora Edna Mai Cardoso. Quem é a professora Edna Mai? Vamos ver quem é, entendeu? Então, a partir disso aí, nós já estamos no 3º volume esse ano, e aí a gente para, né? Porque serão mais de 1.500 páginas, vasculhando a história de uma pequena cidade, né? Com pessoas, com entidades, com perfis biográficos coletivos, individuais, e aí dá para dar um tempo para depois, no futuro, pensar numa outra coisa, né? Mas isso é bacana, porque por que a gente estuda história, né? Como professor, como historiador, como pesquisador? Só para falar sobre a história antiga? Não, nós também temos a nossa história, a história da nossa terra, né? E para quem vai ficar isso depois que nós formos embora? Então é muito bacana isso, esse trabalho.
né? Que às vezes a gente nem conhece e também não é nem tão difundido às vezes nas escolas. Tu mora no Recanto do Maestro, né? Sim. Agora, nesse momento, nós mais ou menos sabemos o que é o Recanto do Maestro, como é que ele surgiu. Mas daqui a 50 anos, 100 anos... Então é bom que essas coisas sejam todas guardadas para que no futuro o investigador venha e escreva, né, com facilidade. Sim. Eu gostaria de encerrar esse bloco agora para o intervalo com uma belíssima obra de Moisés Menezes. Antes disso, eu vou falar na inspiração deste colorido que você descreve. O campo é o céu em tons de verde vivo. E em outro momento, e o vento minuano que acorda a vida. Ou então, campo e céu são mares com suas ondas tortas. Tem uma poesia tua que eu aprecio, que é uma música também, não sei se a composição foi feita para essa música, que se chama Canção de Acordar Manhãs. Só o nome dela já acho lindo. Como é que surgiu isso e nós vamos assistir? Essa obra. Surgiu de uma ideia, né, de uma figura, e de repente tu vai compondo, vai escrevendo, porque a inspiração na realidade é um palitinho de fósforo, né? Aí tu acende a lareira, vai colocando lenha, vai arrumando, e esse é o trabalho em cima do poema. E essa de acordar manhãs, eu vim escrevendo algumas coisas com esse tipo aí. Eu tenho uma outra música com o João Chagas Leite, que musicou, que é Canção da Volta. Tem uma outra que é Canção de Andar em Silêncio. E aí entrou a canção de Acordar Manhãs na sequência, assim. Todas elas têm uma certa ligação, um certo... São temas um pouco líricos, né? A Canção da Volta também é muito bonita. Ou Vou Embora, né? Que é bonito. Vamos ouvir então Canção de Acordar Manhãs e esperamos vocês no próximo bloco. O campo é um céu em tons de verde vivo, onde navegamos eu e meu bragado, que pisa leve sobre as maçanilhas e sobre as lembranças que vamos levando. Tamborila ao longe uma canção antiga de lábios de avó. Cheiro de terra, um assobio tropeiro, um sapucaí guerreiro que dorme no tempo. São lembranças estradeiras, velhas companheiras de quem vive só. São lembranças estradeiras, velhas companheiras de quem vive só. Campo e céu são mares com suas ondas tortas, barco a vela somos eu e meu bragado. O bater de casco e tinir de esporas e um concerto agreste com... Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Ganhe vantagens com o processo de recrutamento e seleção da Camacho Consultores. Nós temos ferramentas online que permitem um processo seletivo rápido e eficiente em qualquer região do país. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais com todo o processo online, sem deslocamento do candidato ou da consultoria. Fale conosco. Vamos buscar juntos a alternativa mais adequada para a sua necessidade de contratação.
Bela e amável senhora, apareça no terraço. Deixe que a brisa brejeira bata leve seus cabelos, que lembram trigais maduros ondeando sobre as coxilhas. Descanse o olhar sereno na placidez da cidade. Ouça o vento em contraponto ao murmurar das ramagens, em melíflua sinfonia, num concerto singular. Senhora, bela e amável, dia desses, num relance, lhe percebi com deleite a silhueta grácil, frágil, passeando na praça calma sobre um andar de gazela. Pois saiba, distinta dama, que esse sorriso de aurora em tênue luz de candil formata linda gravura num quadro de lua nova nas mornas noites do pago. E também foi num repente que meus olhos madrugueiros perpassaram seu recato por uma pequena fresta em meio a 7 botões de uma blusa de algodão 7 vezes bem fechada, para pousarem seresteiros, levando os dedos da alma num afago imaginário a candura de seu colo de alba rosado matiz. Outras vezes apercebo cabelos lourando ao vento, gestos calmos, comedidos, absorta, desprendida, a seda branda do rosto dourando na luz divina de uma réstia distraída que o sol lhe dá por moldura, para compor fulgurante um perfil de deusa grega que veio adornar a pampa nos cultos da primavera. Senhora, talvez não saiba, mas há uma cálida névoa, meio bruma, meio nuvem, a lhe envolver a silhueta, que em suaves meneios lembra esguias garças ariscas num bailado sonolento sobre sutis aguapés. E mais ainda, senhora, vos elegi minha musa, vestal guardiã dos desvelos e do amor que me acomete. Senhora, entendo esconder nesse vetusto sobrado seu recato de romance num quadro de dama antiga, pois meus olhos predadores transpassam esses resguardos, varando sensuais recantos para recolher em segundos, envolta em véus de mistério, imagem doce de fêmea em bulícios harmoniosos nos férteis cios de setembro. Senhora dos meus enlevos, apareça no terraço desse sisudo sobrado, onde por vezes se esconde. Preste atenção neste canto que nasceu em noite insone para prantear seu silêncio e o claustro no casarão. Senhora, musa encantada, conceda-me um só sorriso e abandone esse retiro, pois viverá neste poema.
Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, e continuamos conversando com o poeta, escritor, historiador e pesquisador Moisés Menezes. Moisés, tu tem um currículo belíssimo, não vou conseguir citar tudo, né? É membro efetivo da Estância Poesia Crioula, da Casa do Poeta de Santa Maria, somos, né? Da Casa do Poeta de São Pedro do Sul, da Associação Cultural Zeca Blau de Quevedos, integra a Academia Brigadiana de Letras, onde ocupa a cadeira número 31, cujo patrono é Manuelito de Ornelas, titular da cadeira número 30, na Academia Santa Mariense de Letras, também, da qual o patrono é o Manuelito de Ornelas, e é membro fundador da Almebras, Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil, onde ocupa a cadeira número 8, sobre o patronímico do coronel Hélio Moro Mariante. Parabéns pelo seu currículo. Depois tu comenta a importância, né? Eu gostaria de dizer ao público que nós iniciamos este bloco também. Encerramos o anterior com Canção para Acordar Amanhã e iniciamos este ouvindo uma parte da belíssima obra Ode à Senhora do Sobrado. Tem uma outra obra sua que recebeu um prêmio em 2018, A Moça em Quartos de Lua. Fale sobre ela. Essa obra, na realidade, é uma ideia que me surgiu de repente de fazer uma ligação da lua com uma moça, né, com uma mulher, e passando por esses quartos de lua, por essas fases todas. Então, foi um poema que demorou muito tempo a ficar pronto, porque a gente fica trabalhando realmente depois de um texto, ele não vem assim de repente, não é uma questão de receber uma entidade literária, né? Um texto exige trabalho. E esse é um poema que eu trabalhei muito e acabei premiando ele num festival de poesia, dos festivais bem antigos já do Rio Grande do Sul, e me deu muito, muito prazer, porque é um poema lírico, né? Que não faz muito, às vezes, a cabeça de jurados. Como é que é o nome desse festival que tu ganhou? Era o Bivac da Poesia de Campo Bom, 2018, né? É um festival muito significativo, muito importante nesse cenário aí. Então, na realidade, a inspiração me disse, é de uma ideia que surge e depois tu fica trabalhando e às vezes não vai conseguir, às vezes daquela ideia que surgiu, fica pouca coisa. Exatamente, ela serviu para dar combustão ao processo, né? Bacana ouvir que ele não esperava ganhar, né, o festival, e foi trabalhado, não é uma coisa que nasceu assim, surgiu, foi trabalhado, e ele ainda teve o mérito de receber o prêmio. Isso é bacana mesmo, valoroso. Tu fala sobre a mulher em mais de uma poesia. As mulheres te inspiram ou uma mulher te inspira? Não é uma coisa condicionada? Na realidade, não tem como não se inspirar na mulher, né, como um ser fantástico da nossa vida, né? A mulher está presente na nossa vida como talvez o ser mais importante de todos, né? E eu convivi com algumas pessoas e convivi com uma pessoa muito especial por muitos e muitos anos e que foi fundamental na minha produção, foi fundamental até no meu crescimento literário, né? Então é inegável que tem alguma coisa por aí. Sim. Que a moça possa existir por aí, entendeu? Que legal! É muito bonito, convido vocês a assistirem no YouTube A Moça em Quartos de Lua. É belíssimo, não vamos poder passar aqui porque né, é longo e é bonito se concentrar e se inspirar. Lendo a tua trajetória como artista literário, entre suas obras é Fogo, Causos dos Bombeiros, em 1989, Imagens do Sul, 2000. Comente essa obra Das Margens do Nilo às Barrancas do Uruguai, uma viagem pela geografia do verso. É um ensaio histórico, eu achei lindíssimo isso.
Foi uma ideia de trazer, surgiu por um concurso lá do Bivac da Poesia, não me recordo a edição, faz mais de 20 anos isso. E aí comecei a pesquisar e a trabalhar, porque na realidade a poesia ela é universal, né? O que muda nela é o objeto de estudo do poeta, o que muda é o olhar. Então esse regionalismo aí, às vezes ele é enganoso, porque a poesia em si, ela tem os mesmos motivos, ela tem o mesmo nascedouro, né? E ela surgiu na antiguidade como trouxe aquele poeta que vaticinava, que era o profeta, que vem do poesis grego, né? Do vate, de vaticínio, essas coisas. E no Egito, o poeta era um encarregado de encomendar a alma das pessoas importantes, do faraó, por exemplo. Então tem um poema, a Deus Anute, de um dos faraós, do Pepe, se não me falha a memória, do Pepe I. E não está nem o nome do poeta, eu não consegui trazer isso à tona. Mas era o objetivo, né? Para que o poeta existia? E assim a gente vai vendo que o poeta, na realidade, ele relatava os momentos de um povo, os momentos desde o tempo da tribo, passando já pelo Egito, pela Grécia. Ele é o contador da história, né? E na minha avaliação, esse livro também serve para ligar a nossa poesia regional aqui com esse universo todo, e também para definir uma coisa que eu costumo dizer, que os povos que chegaram até nós e que nos ensinaram alguma coisa são aqueles que tinham grandes poetas, não os que tinham grandes generais. Né? Portugal é conhecido por causa de Camões. Aí tu vai descobrir que eles eram navegadores, que eles tiveram um império, mas quem eterniza Portugal na história é Camões. Né? E quem eterniza os gregos são os seus escritores, os seus poetas. Né? E os filósofos. Exato. E todo povo que não tinha, tratou de conseguir. Tratou de dar um jeito, e aí que vai surgir o mito da fundação romana no poema do Virgílio. Por quê? Porque eles não tinham essa ligação com o divino. E essa obra, eles não tinham essa ligação com o divino. Que os gregos tinham. Que os gregos tinham. Que os chineses tinham, que os orientais todos tinham. Sim. Né? E o que o Virgílio é? É o sujeito que vai estabelecer a ligação de Roma com o mítico, com o divino. Né? O Virgílio é mais importante que César. Né? Sim, porque é ele que vai dar esse transcendental para Roma. Aliás, tinham alguns reis que eram inclusive analfabetos, né? Não estou dizendo que esse César nessa época era, mas antes de Alexandria e tal, enfim, né? Tinham muitos que eram analfabetos. Exato. Na Idade Média. E tu vai ver que a nossa trajetória aqui do Rio Grande do Sul tem muito de árabe, né? Em função do domínio da Ibéria pelos árabes. E os árabes tinham todo esse conhecimento. É verdade. E os árabes amavam a poesia. Se tu vai olhar a Espanha, Andaluzia, toda a parte que os árabes deixaram na arquitetura, na poesia, a contribuição artística do árabe para a humanidade é fantástica, e mormente na poesia que eles eram. E quando a gente estuda a história antiga é incrível, né? Como a gente descobre coisas, eram belíssimas. E também a Bíblia, que veio traduzida também de outra língua, então é incrível, assim, se não fossem eles a terem traduzido, nós nem teríamos conhecido, porque muitos dos livros foram queimados, muitas guerras houveram, né? Mas houve esses povos do Irã, Iraque, Arábia, Egito. O que se salvou do escrito e o que se salvou da oralidade, né? Isso. Que é o que nos traz o passado para nós, são esses dois veios, né? Pesquisadores cada vez mais descobrem mais coisas, né? Bom, vamos andando que nós temos que terminar o programa e eu queria, nós somos membros em comum da Casa do Poeta de Santa Maria, né? Eu e Moisés.
Entre outros, tu foi inclusive sócio fundador. Fala para nós dessa experiência. Tu também faz parte de outras instituições, de outras academias. Como é que foi essa... Tu quer falar um pouco sobre o Manuelito de Ornelas? Por que tu escolheu ele como teu patrono? O Manuelito, ele, embora nascesse no Itaqui, ele chegou muito jovem a Tupã-Seretã. E escreveu uma boa parte da obra dele lá em Tupã-Seretã. E aí, por essas questões, o Manuelito também escreveu uma monografia usando a mesma grafia que eu utilizei, e eu utilizei para homenageá-lo, né? Tupã-Seretã, com as 3 palavras que determinam o nome, né? Tupã, Deus, Retã, terra, né? Re-terra e mãe de Deus, né? Tupã-Si, que é mãe, né? E Retã, terra. Deus, mãe, terra. Deus, mãe, né? terra. Então, eu utilizei esta grafia e isso foi muito interessante porque a filha do Manuelito, naquela época ainda estava entre nós, e ela mandou um representante lá na cidade, na época do lançamento, e nunca mais eu fiz nada que não tivesse uma ressonância lá por parte da Dona Lia, que sempre vinha alguém, num autógrafo meu, numa circunstância, trazer um abraço, porque ela ficou muito feliz com essa homenagem que eu fiz. Que legal. Né? Que era um dever meu, de usar aquela grafia. Sim. Nós precisamos encerrar o programa, então, lembrando que dia 25 de julho é comemorado o Dia do Escritor, né? Então, nós fazemos a nossa homenagem, essa lembrança, e trazendo também um escritor ao nosso programa. E nós queríamos, então, eu gostaria de encerrar o programa com mais alguma obra sua que a gente pode assistir em vídeo. Tu queres escolher alguma? Qual que tu indicaria? Eu acho que a Canção da Volta. Canção da Volta, poderíamos encerrar. É um trabalho que tem a mesma parceria da canção de Acordar Manhãs. É uma letra minha e música do João Chagas Leite. Eu acho que é interessante, é um trabalho bem... Tá bom, então nós vamos encerrar. Muito obrigado pela tua presença ao programa. Nós encerramos com a tua música. Não sei se você quer deixar alguma mensagem. Não, agradecer a oportunidade, né? É sempre interessante nós estarmos em contato com o público, nós dizermos alguma coisa daquilo que nós estamos fazendo e sempre se colocando ao dispor também das pessoas, das escolas, das entidades, naquilo que a gente possa contribuir, que também é um dever nosso contribuir para as atividades de leitura das escolas, para incentivar a leitura e incentivar também a própria escrita, né? Hoje eu convivo com pessoas que começaram assim, que eu conheci na escola. E hoje nós estamos convivendo de igual para igual, isso é muito importante. É importante mostrar esse caminho para que a gente consiga, que a gente siga na arte literária também, que é uma belíssima arte, toca nas pessoas, né? A poesia é uma das que primeiro sai do humano, provavelmente em formas de imagem, e ele plasma de modo escrito, né? Mas às vezes é a mais pura, mais original criação do humano, né? Às vezes antes da pintura ou da própria música. Enfim. Exato. Vamos ouvir então Canção da Volta. Canção da Volta. Agradeço a companhia de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Este programa então é exibido pela TV Santa Maria, todos os sábados às 19 horas. E agradeço aos apoiadores culturais e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Quando o menino voltou
O rio ainda era rio, mas não ria mais o rio como antes ria lindo, se esgueirando preguiçoso, serpenteando pedras mouras, para tornar-se cantiga na garganta das cachoeiras. Quando o menino voltou, o campo ainda era campo, mas não campeavam campeiros, pois ariscos pelos campos. O campo havia encolhido, campeiro se recolhido ao campo largo dos olhos, buscando um tempo perdido. Se o rio já não corre, se não há mais campo, esse tempo fere a beleza do canto. Solidão é amarga da ausência de afeto, esse tempo fere o sonho dos netos. Se o rio já não corre, se não há mais campo, esse tempo fere a beleza do canto. Solidão é amarga da ausência de afeto, esse tempo fere o sonho dos netos. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.